Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 1. Enquanto você acha, eu já quero louvar a Deus, como eu já louvei, por essa oportunidade de estar aqui ministrando novamente. Agradeço ao pastor Robson, que me fez esse convite, que Deus venha abençoar grandiosamente sua vida. Ao bispo Valdeci, pela confiança de estar me deixando estar ministrando a palavra aqui hoje. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada irmão que veio aqui hoje. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Não vou trazer uma palavra muito longa, mas eu preciso que você preste bastante atenção na leitura do texto, na explicação do texto, na aplicação do texto. Eu preciso que você preste bastante atenção, para você realmente absorver tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração hoje, tudo aquilo que o Espírito quer trazer em seu espírito nessa noite. Quem vai prestar atenção, diga amém. E quem vai dar glória, diga amém. Ó, você falou amém, então. Vamos ler. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Vou repetir. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode sentar. Daniel, ele é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Não é muito difícil você achar alguém que não é crente, mas já ouviu falar da história, ou pelo menos alguma coisa da história de Daniel. Quem não conhece a história de Daniel sendo lançado na cova dos leões? Qualquer criança que você vê, filha de crente, ou até criança que não é filha de crente, muito provavelmente já ouviu falar de Daniel. Mas quando a gente para realmente ler o livro de Daniel, a gente percebe que há muito mais coisas do que o simples livramento que Deus deu para ele da boca do leão. Há muito mais coisas do que Deus enviando um anjo para fechar a boca do leão. Daniel, ele é um livro tão profundo em revelação e em profecia que muitos estudiosos colocam tipo um apelido nele. Eles chamam o livro de Daniel de o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Porque além de Deus exaltar Daniel de forma com muito destaque na Babilônia, colocou ele em grandes cargos. Além de Deus dar esses grandes livramentos, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel todo o entendimento em sonhos e em visões. E as revelações profundas que Deus dá para Daniel vai falar desde a época que ele vivia e vai tocar até o fim dos tempos. Deus dá revelações muito profundas sobre Daniel. Para você ter uma noção, Daniel recebe revelações do que aconteceria nos reinos que viriam após o reino do Nabucodonosor. Deus deu revelações a Daniel que tocava lá no reino de Cristo que virá sobre a terra. Deus deu revelações a Daniel até sobre o arrebatamento. Então o nível de intimidade e favor que Daniel adquiriu de Deus foi muito grande. Mas tudo isso que Daniel viveu foi
por dois motivos. Primeiro, a graça e a misericórdia de Deus. Segundo, porque Daniel manteve um caráter íntegro, mesmo estando no meio da Babilônia. Eu vou repetir isso aqui. Daniel manteve um caráter íntegro, mesmo estando no meio da Babilônia. E a pergunta é: quem somos nós quando estamos lá na Babilônia? Para você entender um pouco do porquê que Daniel estava no meio da Babilônia, eu vou te explicar rapidamente o contexto da história aqui. A gente sabe que o povo de Deus, a nação de Israel, vivia em uma grande inconstância diante do Senhor. Apesar de ter recebido claramente as leis do Senhor, apesar de ter ouvido claramente o que Deus queria que eles fizessem e o que Deus proibiu que eles fizessem, apesar de Deus falar claramente até sobre as consequências, se eles fizessem o bem ou se eles fizessem o mal, apesar de tudo isso, Israel vivia numa grande inconstância diante de Deus. Ora estava em pé, ora estava caído, ora estava vivendo em santidade, ora estava vivendo em pecado. Mas da grande maioria da história, a gente vê Israel prostituindo com outros deuses e deixando de servir a Deus. Há uma certa profecia que Jeremias profere, que Deus diz a respeito de Israel: o meu povo abandonou a mim, que sou manancial de águas vivas, e cavou para si mesmos poços quebrados, que não conseguem reter água. Deus estava falando que Israel deixou a ele, que era o manancial de águas vivas, que era o suficiente para saciar a sua sede, que era o suficiente para preencher o vazio que havia em sua alma e em seu espírito, que todo homem e mulher tem. Deus estava falando: Israel abandonou a mim, que tinha tudo o que eles precisavam, e eles cavaram para si mesmos poços quebrados que não seguram água. A Israel ficava bebendo e bebendo e bebendo desses poços, mas a sede nunca é saciada, porque a sede que há na alma e no espírito e no coração do homem só é saciada dentro da presença de Deus, não com poços achados que a gente cava, mas é no manancial de águas vivas que a nossa alma verdadeiramente se alegra. Mas Israel fez isso, começou a se afastar, e Deus enviando seus profetas corrigindo. Só que tem um momento que Deus decide determinar um juízo sobre Israel. Através do profeta Jeremias, Deus chega e fala: Israel, chegou a hora que eu terei que trazer juízo sobre vocês. Eu vou trazer juízo sobre vocês. Por quê? Porque eu sempre mandei os meus servos, os profetas, madrugando e falando com vocês, madrugando e profetizando, para que vocês se arrependessem, para que vocês se voltassem para mim, para que vocês voltassem a andar na minha lei. Mas vocês não se arrependeram para se voltar para mim, vocês não inclinaram seus ouvidos para ouvir as minhas palavras. É por isso que eu vou usar o meu servo Nabucodonosor para castigar vocês, para trazer vocês a cativeiro. Olha, o meu servo Nabucodonosor, entenda uma coisa: quando Deus chama Nabucodonosor de servo nas profecias, não quer dizer que Nabucodonosor tinha uma vida de fidelidade diante de Deus. Deus estava falando: Nabucodonosor, ele é meu servo. Nabucodonosor, ele é um escravo. Nabucodonosor, ele é uma marionete. Apesar de ser rei, apesar de estar sobre toda a terra reinando, Nabucodonosor é apenas um servo, que eu uso da maneira que eu quero. Quando eu quero, eu pego pessoas e coloco debaixo do cativeiro de Nabucodonosor. E no seu caso, Israel, você é um filho que eu amo, que eu quero corrigir. É por isso que eu vou usar o meu servo, o meu chicote, Nabucodonosor, para castigar vocês, para ver se assim vocês abrem os olhos e voltem-se para mim. E aí as coisas começam a acontecer. A gente sabe que o povo de Judá, a nação de Jerusalém, foi levada para a Babilônia por Nabucodonosor em 3 etapas diferentes. Primeiro, Nabucodonosor vem, ele leva todos os utensílios da casa do Senhor e coloca na casa do seu Deus, lá na Babilônia. Depois Nabucodonosor vem na primeira etapa, na primeira leva, e ele pega homens escolhidos de dentro de Jerusalém. Entre esses homens estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Depois, anos depois, Nabucodonosor vem uma segunda vez e leva ali mais 10.000 homens cativos. Entre eles estava o profeta Ezequiel, que foi contemporâneo do profeta Daniel. E na terceira vez, Nabucodonosor já vem com uma destruição total, matança, destruição, e a maioria dos que sobraram foram levados como escravos
para a Babilônia. E muitos poucos que ficaram estavam numa vida de extrema miséria nas ruínas de Jerusalém. Daniel foi levado na primeira etapa. E que primeira etapa é essa? Agora preste atenção que eu vou começar a entrar na palavra. Nabucodonosor dá uma ordem ao seu chefe dos eunucos. O nome dele era Aspenaz. Deus dá uma ordem a Aspenaz, Nabucodonosor dá uma ordem a Aspenaz que ele vá até Jerusalém e pegue de lá homens escolhidos. Para quê? Para ocupar alguns cargos governamentais da Babilônia. Para você ter uma noção, o reino da Babilônia cresceu tanto que não havia babilônicos cultos o suficiente para ocupar os maiores cargos na Babilônia. Então Nabucodonosor enviava homens para buscar de outros povos como escravos, homens que tivessem essa tal capacidade de ocupar esses cargos. Então ele fala: Aspenaz, vai lá em Jerusalém, você já pegou os utensílios da casa do Senhor e trouxe, agora eu quero que você pegue homens que vão ser úteis para mim, e eu vou dar algumas características do que eu quero. Esses homens têm que ser homens formosos, homens de boa aparência, homens em quem não há defeito algum, homens sábios, entendidos em ciência e em todo conhecimento, e homens que sejam preparados para estar diante do rei e servindo ao rei, e homens ainda que tenham uma facilidade para aprender as nossas línguas e as nossas letras. Busque esses homens, e tem que ser da linhagem real. Aspenaz vai, busca entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os meninos lá, creio que já crentes, creio que já fiéis a Deus, agora estão indo para outra realidade, não de Jerusalém, mas de Babilônia. E eu vou dizer, é aí que começa o verdadeiro teste. O verdadeiro teste não é quando um judeu está na Jerusalém. O verdadeiro teste é quando um judeu está no meio da Babilônia. O verdadeiro teste não é quando o servo de Deus está em Jerusalém. Mas o verdadeiro teste é quando o servo e uma serva de Deus está no meio da Babilônia. É lá que é o verdadeiro teste. Por quê? Porque ser fiel a Deus em Jerusalém é fácil. Agora eu quero ver continuar sendo fiel a Deus no meio da Babilônia. Ser fiel a Deus em Jerusalém, onde a lei de Deus prevalece, é fácil. Agora eu quero ver continuar sendo fiel no meio da Babilônia, onde as leis que regem a Babilônia é totalmente a contrária às leis que nós seguimos, as leis de Deus. Ser fiel a Deus no meio da Babilônia, onde tem louvor, onde tem adoração, onde tem sacerdote para oferecer sacrifício pelo meu pecado, onde tem harpa para eu dedilhar, onde tem a arca da aliança para eu adorar a Deus diante da presença, é muito fácil. Agora o verdadeiro teste começa quando nós estamos no meio da Babilônia, onde não há sacerdote para ficar vigiando o que eu faço, onde não há harpa para eu dedilhar, onde não há presença, não há arca da aliança de Deus, onde não há nada disso. O verdadeiro teste é no meio da Babilônia. Eu vou começar a pregar aqui, irmãos. O verdadeiro teste não é quando nós estamos aqui na Jerusalém, porque aqui você ouve de coisas que todo mundo acredita, aqui todo mundo compartilha a mesma fé, aqui eu quero viver em santidade e você também quer, aqui o pregador fala que tem que fazer a diferença e você dá glória. Por quê? Porque você sabe que nós temos que fazer a diferença. Só quando nós vamos para a Babilônia, a pregação de lá é totalmente diferente, os princípios de lá é totalmente diferente, e o alabarachô mandar calabaracé, e Deus está falando nessa noite: o verdadeiro teste, o que te torna aprovado em minha presença, não é quando está aqui. Quando está aqui eu dou glória, eu dou aleluia, eu canto diante da presença de Deus, porque isso é bom demais. Porque vim para a casa de Deus para ficar calado, irmão, eu não venho, eu prefiro vir para adorar, para cultuar, para derramar a minha alma diante do Senhor. Só que o Espírito Santo que te enche aqui, te acompanha quando você sai por essas portas, te acompanha quando você chega na sua escola, te acompanha quando você chega na sala e no escritório do seu trabalho. O Espírito Santo que te enche aqui, ele te santifica aqui, ele te anima aqui e fala: agora lá fora, está na hora de andar em santidade, está na hora de andar na minha presença.
Não é ouvir a palavra pregada no domingo e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado parecer que não ouviu nada do que foi pregado. É ouvir a palavra que foi pregada no domingo e falar: Deus me corrigiu através da palavra, Deus me deu uma orientação através da palavra. Agora na segunda-feira eu sei como eu vou proceder. Na segunda, terça-feira eu sei como eu vou andar. Segunda, terça, quarta eu sei que um culto apenas do domingo não compensa. Quer dizer, um culto apenas do domingo não é o suficiente, mas todo dia eu preciso pelo menos tirar um momentinho do meu dia para ler as sagradas escrituras e ouvir a boca de Deus falar comigo. Um momento no meu dia, preciso separar um tempo para estar em oração a sós com Deus. Eu sei que na Babilônia eles me chamam para balada, eu sei que na Babilônia eles falam que isso aqui é perca de tempo, mas o que eu sigo, a lei que eu sigo, não é a lei da Babilônia, é a lei de Deus que foi plantada em meu coração pelo Espírito Santo. É a lei que não foi escrita em pedra, mas foi escrita na tábua do meu coração. É a palavra e as escrituras, é isso que eu sigo. É o verdadeiro teste, irmão, na Babilônia. A gente cantar que Deus é santo e a gente vai viver em santidade aqui é fácil. Agora a hora da prática de ser santo em toda a nossa maneira de viver, como a Bíblia diz, o verdadeiro teste disso é lá fora. É na Babilônia. É quando o sacerdote não está olhando, é quando os pais, crianças, não estão olhando, é quando vocês, pais, também estão lá fora. Aleluia. E agora eles estão nesse contexto, e você vai começar a entender algumas estratégias que a Babilônia usa para te corromper quando você está lá fora. Presta atenção. Quando eles são levados para a Babilônia, a primeira coisa que acontece é: o chefe dos eunucos muda o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, eles mudam o nome para Beltesazar. Ananias vira Sadraque. Misael vira Mesaque. E Azarias vira Abednego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vira Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você ler esses nomes, algumas bíblias até de estudo, elas trazem o significado desse nome. Não precisa pesquisar muito para ver. O nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles são nomes que glorificam a Deus, nomes que exaltam a Deus. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Então eles tinham nomes que glorificavam a Deus, e quando chegam na Babilônia, seus nomes são mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E por incrível que pareça, a gente conhece mais o Sadraque, Mesaque e Abednego do que o Ananias, Misael e Azarias. Ficou na mente. Mas se você vê o significado de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes que não glorificam a Deus, mas são nomes que fazem reverência aos deuses pagãos da Babilônia. Daniel, que era Deus é meu juiz, agora passa a ser a Beltesazar, que significa o Deus principal da Babilônia. E para não delongar muito, não vou ler todos os significados de todos os nomes aqui, mas para que você tenha uma noção, o nome deles é mudado de algo que glorificava a Deus para algo que glorificava outros deuses. E a primeira estratégia da Babilônia para corromper as nossas crianças, os nossos jovens, até os adultos, todos nós, a estratégia que a Babilônia usa, o mundo usa para nos corromper, primeiro é mudar o nosso nome. Nome fala de quem você é, nome fala de identidade. E a primeira coisa que a Babilônia tenta corromper em você é a sua identidade. É aquilo que você sabe que você é em Deus. Mas tem muita gente que quando caminha para a Babilônia, ele não tem um coração de Daniel.
Ele não tem um coração de Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias. Ele tem um coração que é muito volúvel. Tem muita gente que quando chega na Babilônia, o seu nome é mudado fácil. Apelidos são colocados diante dele e ele aceita esses apelidos fácil. A sua identidade muda fácil. E dá para perceber porque na igreja nós cumprimentamos a paz do Senhor, a gente dá aquela paz do Senhor, dá aquele abraço de irmão, mas quando chega lá fora, dependendo da pessoa, se a gente cumprimentar a paz do Senhor, a pessoa vira a cara, a pessoa vira o rosto, ela fica com vergonha. Por quê? Porque eu não estou em Jerusalém, eu estou na Babilônia, aqui minha identidade é um pouco diferente. Aleluia, Jesus. Salas de aula, salas de trabalho, muitos locais que não deveria, mas está se tornando algo que está mudando a identidade de crentes, de servos de Deus, está influenciando a sua vida. Lugares que era para ser uma bênção para você, um lugar que Deus usa para o seu sustento, um lugar que Deus usa para o seu crescimento, tem sido instrumento de Satanás para te corromper, para apertar você, para sufocar a tua fé, para mudar a sua identidade. E tem muita gente que lá fora está esquecendo da identidade que tem. Eu vou te relembrar a sua identidade nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que você é filho de Deus e não filho do diabo. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo e não moradas de demônio. A Bíblia diz que a igreja é uma noiva, aleluia. A Bíblia diz que a igreja é uma noiva que está sendo preparada, adornada, arrumada, está tendo as suas vestes esbranquecidas para o encontro do noivo que é santo. A sua identidade, a Bíblia diz, não é filho das trevas, mas é filho da luz, e aquele que é filho da luz vive na luz, anda na luz, e tem comunhão com aquele que é pura luz. Quem começou a entender a sua identidade? Então você sabe que aqui você pode adorar, então você sabe que você não está mais preso pelas algemas do pecado, mas Jesus já te resgatou, então pode adorar. Você agora é adorador, a sua identidade é essa, então adora, aproveita esse tempo para adorar a sua identidade. Saiba firme em seu coração quem você é em Deus. Você não é quem o mundo diz que você é. Você não é quem aquela sua colega da escola, quem aquela sua colega do trabalho tenta influenciar para você ser. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é Abraão que ouviu a voz de Deus e creu na promessa de herdar uma terra que ele ainda não via. Ele saiu caminhando, ele deixou aquilo que Deus falou, deixa para trás, e ele começou a caminhar sem rumo, sem uma direção certa, sem saber o seu destino final. Mas a Bíblia ainda diz em Hebreus que quando ele chega na terra prometida, ele viveu pela fé e não pela vista. Ele viveu de tendas em tendas. Sabe por quê? Ele já estava em Canaã, mas a Bíblia diz que ele ainda aguardava uma cidade superior. A Bíblia diz que ele aguardava uma cidade cujo o fundamento é construído pelo próprio Deus. Você foi chamado para ser Abraão, peregrino estrangeiro nessa terra. A sua habitação está sendo preparada. Saiba a sua identidade. Muda a identidade depois. Vamos ensinar para eles a nossa língua. Vamos ensinar para eles a nossa maneira de dizer. Eles falam a língua deles, de Jerusalém. Só que agora estão na Babilônia. E aqui a linguagem, a língua falada é diferente. Vamos ensinar a nossa língua. Vamos ensinar para eles a nossa filosofia. Vamos ensinar para eles a nossa lei. Vamos ensinar para eles aquilo que a gente crê. E principalmente a nossa língua. Eles precisam se comunicar na língua dos caldeus. Outra estratégia que a Babilônia usa para corromper algumas pessoas. Que não vigia na língua. O membrozinho terrível é a tal da língua. Os homens conseguem governar navios através de um pequeno leme.
Você consegue incendiar uma floresta inteira com um palito de fósforo, com um pouquinho de fogo. Assim também é a língua. É um pequeno membro, mas se não vigiar, governa todo o corpo. Aí vem Tiago completando dizendo: de uma mesma fonte não provém água salgada e água doce. É um tipo de água só. E a Babilônia, chegando lá fora, o que eles tentam fazer? Vamos ensinar a nossa linguagem. E existem coisas que eu não vou falar, é pecado, não. Mas um abismo vai puxando outro abismo, e a gente tem que vigiar e tomar cuidado. Daqui a pouquinho um crente que vivia com lábios puros, que usava os seus lábios para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, que a sua boca era fonte de água viva, era algo que quando ele abria a boca ele edificava outras pessoas, não derrubava, ele edificava, tinha sabedoria no falar, vigiava, sabia que crente não anda com qualquer tipo de palavra na boca. Crente anda com palavras na boca, temperadas com sal e não palavrão. Palavrão não anda na boca de crente. Na boca de crente tem que ter palavras temperadas com sal, como a Bíblia diz. Aleluia. Aí daqui a pouco o crente já começa a falar aquele monte de gíria. E eu vou repetir, não estou falando que gíria é pecado. Eu também tenho manias. Uai. Quando está na família, que é tudo os descendentes mineiros, a gente, né, afoga um pouquinho, vai falando uai, é costume, normal. E a gíria é a mesma coisa. Se você andar com muita gente o tempo todo que fala só gíria, você vai acabar falando gíria. Só que o cuidado que a gente deve ter com as más companhias é que a Bíblia diz que as más companhias e as más conversações corrompem os bons costumes. É a Bíblia que diz. As más conversações corrompem bons costumes. Aí daqui a pouco é uma gíria. Daqui a pouco, se você tem essa facilidade de ser influenciado, e eu vou te falar, todos nós, se não vigiarmos, temos. Então não se acha o fortão, porque até um homem segundo o coração de Deus não vigiou e caiu. Se a gente não vigiar, de uma gíria vem uma palavrinha, de uma palavrinha uma palavra, de uma palavra um palavrão. E aí depois começa a se tornar hábito. E aí Deus está falando, olha, vigia com quem você anda. Se você vê que está te influenciando, sai fora. Se você vê que está te corrompendo, sai de perto, corta a comunhão. Mas a gente deve viver a paz com todos, verdade. A gente deve ter paz com todos. Devemos amar a todos, tentar resgatar a todos, viver em paz com todos. Mas comunhão não é com todos. A paz é com todos. Comunhão não é qualquer pessoa que você chama para sentar na sua mesa. Não é qualquer pessoa que você ouve os conselhos dela. Não é qualquer pessoa que você vai confiar a sua vida. Não é qualquer pessoa que você pode tornar por exemplo para seguir, irmão. Vigia com as suas conversações. Deus te deu uma boca que é para ser santa. Ele já purificou seus lábios como purificou o de Isaías. E agora Ele quer colocar palavras de vida eterna na sua boca, para resgatar aqueles que ainda estão presos. Lábio de crente é para cantar hino, louvor, não é para cantar música do mundo. Olha as músicas do mundo, a maioria, eles pegam, por exemplo, fornicação, adultério e toda essa sujeira do mundo e colocam isso como se fosse algo bom. Eles pegam o adultério e toda coisa que corrompe, bebedice, encher a cara até cair, não sei o que. Eles pegam isso e colocam lá no holofote como se fosse algo bom. E a pessoa não sabe o poder que a música tem na vida do homem, na alma do homem, como influencia na mente do homem. Vigia com as músicas que você ouve, vigia com aquilo que você canta, vigia com aquilo que você deixa entrar pelas portas dos seus ouvidos. Terceiro, o rei fala, olha, antes que esses meninos, esses homens que foram tragos de Jerusalém sábios, antes que eles entrem na minha presença, eu quero que eles sejam preparados durante 3 anos. E durante esses 3 anos, eles vão comer da comida que eu como, eles vão beber do vinho que eu bebo, e eles vão ficar aí reservados, sendo ensinados na nossa língua, sendo instruídos na nossa filosofia durante 3 anos. E eu quero que eles comam do que eu como, o manjar do rei e o vinho do rei que eles bebam.
3 anos. Após os 3 anos, eles venham para a minha presença. Aí vem a Bíblia dizer: e Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Qual é o problema de comer? É que Daniel sabia, naquela época, as comidas dos reis, antes de serem ingeridas pelo rei, eram consagradas e oferecidas e dedicadas ao seu próprio Deus. Eram comidas cuja a comida e a bebida que fazia parte daquele banquete era oferecida aos deuses e apresentada e dedicada aos deuses. Assim como nós, quando vamos alimentar, normalmente oramos pelo nosso alimento, dedicando a Deus e agradecendo a Deus por ele. Então, mas como Daniel sabia, irmão? Crente que tem comunhão com o Espírito Santo, que tem vida de oração, que vive em jejum e em consagração, ele consegue discernir dentro aquilo que vai contaminar ele. Eu vou repetir: crente que tem intimidade com Deus, o Espírito Santo não deixa, o Espírito Santo testifica. Se comer da bandeja é porque quer, é porque ouviu o Espírito Santo falando, é porque o Espírito incomodou, mas ele continuou praticando. Mas o crente que tem intimidade, ele tem o Espírito Santo. Eu vou te falar, o Espírito habita em você, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica a nossa identidade dentro de nós, e assim como o Espírito testifica que você é filho de Deus, ele também testifica aquilo que não vai agradar a ele. Ele testifica. Irmão, você acha porque às vezes você está assistindo um filme e de repente sente um incômodo dentro de você? É como se o Espírito Santo falasse: rapaz, eu não estou sentado com você assistindo esse filme, não gostei desse filme que você está assistindo, não, muda um pouquinho. Você não reparou? Às vezes você está maratonando série, aí o Espírito Santo vem, uma semana assistindo série e nem um dia lendo a minha palavra, não estou gostando disso não. Aí vem aquela tristeza, vem aquela angústia, aí você fica lá fora, irmão, o dia todo se enchendo de um monte de coisa. No domingo, glória a Deus, domingo, o dia que eu vou ficar em casa à vontade, só descansando. Aí deita lá no sofá, série e filme, e um monte de coisa, e um monte de coisa, e um monte de coisa. Aí chega pro culto, não senti a presença de Deus. Eu preguei, parece que não fluiu a presença de Deus, parece que o povo não entendeu, não recebeu. Aí chega no culto, eu não senti nenhum arrepio, parece que o culto foi tão sem graça. Mas eu olhei para a cara de uma irmã, ela chorando, eu olhei para a cara de outro dando glória, outro dando aleluia, outro falando que arrepiou e que Deus falou com ele, e eu não senti nada. É claro, meu filho, você está se enchendo, se entupindo de coisas que te contaminam lá fora, e aqui dentro o Espírito Santo deixa isso de propósito. E qual é o propósito? É para você perceber que não é só vir para o culto, tem que ter uma preparação para vir para cá. Experimenta um domingo, irmão, experimenta um domingo, você não só vir para o culto, mas você se preparar um pouco antes, poucas horas antes de vir para o culto, começa a escutar um louvor, começa a ler a Bíblia, começa a orar um pouco. Se ter disposição, faça um jejum durante o seu dia. Você vai ver que o culto que você achava frio vai começar a ser diferente. Você vai ver que teu coração vai voltar a arder e queimar como antes. O Espírito Santo está se movendo neste lugar e está plantando uma semente no coração. Que semente é essa? É o desejo de buscar a Deus outra vez, como buscava antes. Ele sabe, porque o Espírito testifica. Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Ele decidiu em seu coração não se contaminar. Foi uma decisão que ele tomou em seu interior. Porque existem pecados que a gente vence com mais facilidade, mas existem pecados que a gente só vence se tiver em nosso coração a decisão de não se contaminar. Estava no mundo, bebia, enchia a cara, dançava no forró, virou crente, foi liberta, glória a Deus. E como eu disse, tem pecados que a gente larga mais fácil. Só que existem alguns que quando você se converte, que a gente anda num progresso
de santificação diária. Só seremos perfeitos lá na glória, irmãos. Até lá, o Espírito Santo vai nos podando, vai limpando a vara que não está dando fruto, para que ela comece a dar fruto. Ele vai nos limpando, Ele vai esbranquecendo as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. A cada dia Ele vai nos santificando. E existem pecados que, se você não tomar uma decisão no seu coração, você não consegue largar. É decidir em seu coração, é decidir: eu não vou fazer isso, eu não vou praticar isso, eu não vou ouvir mais isso. Eu agora estou tomando a decisão, porque eu vejo que isso está pesando a minha vida, eu vejo que isso está atrasando tudo que Deus quer derramar sobre mim. Eu vejo que o Espírito Santo está tocando em meu coração, e culto após culto, a pregação fala sobre isso, para eu abandonar essa prática, esse pecado. Então o Espírito vai te dar força, mas precisa ser como Daniel, assentar em seu coração, não se contaminar. Porque precisa decidir, porque olha onde ele está, irmão, na Babilônia. Pare para pensar comigo um pouco. Se Daniel e os 3 meninos que estavam com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou falar Sadraque, Mesaque e Abednego, que é mais fácil até para mim. Os outros não, eu travo um pouquinho e falo. Mas Daniel, você acha que foram tragos de Jerusalém na primeira busca só esses 4? Você acha que não teve mais judeu que veio? Não, com certeza teve. Eles foram buscar judeus sábios e buscou uma renca e trouxe. Só olha o que a Bíblia diz: Daniel aceitou em seu coração não se contaminar. Aí eu me pergunto: e os outros? E os outros judeus? E os outros que também ouviram a lei de Deus? E os outros também que provavelmente, porque eu creio que os pais de Daniel educaram ele muito bem, ensinando as leis de Deus para ele desde pequeno. E aí entra a importância dos pais na criação dos filhos. Mas e os outros judeus que também ouviam a lei de Deus, que também faziam parte do povo de Deus, que veio junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles, irmãos, com certeza se contaminaram. Porque enquanto há uns que resistem, há outros que infelizmente se perdem, estão na Babilônia. Agora, o que eu acho engraçado é que a Bíblia diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Mas aí depois a Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abednego acompanhou Daniel na dieta dos legumes e água. A Bíblia não diz Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego assentou não se contaminar. A Bíblia diz Daniel assentou não se contaminar em seu coração. Aí eu imagino que Sadraque, Mesaque e Abednego, vendo isso, falou: rapaz, se Daniel foi, eu acho que eu vou também. Daniel decidiu: ô Daniel, você vai viver de quê? Rapaz, eu vou fazer uma proposta para a gente não comer do manjar do rei, porque são coisas que nos contaminam. São coisas que nos contaminam, e o crente tem que vigiar no alimento que ele ingere. Não estou falando de alimento normal de comida, estou falando de alimento espiritual. A gente tem que filtrar muito bem o que entra nos nossos olhos e ouvidos, do alimento, dos conselhos que a gente ouve. Rapaz, eu não vou não. E o vinho do rei? Também não vou não. Vinho fala de entorpecer a mente, e o diabo tenta isso. O diabo, ele tenta te embriagar com as coisas dessa vida. Ele tenta te embriagar. E tem crente que fica embriagado, não com bebida alcoólica, mas embriagado com os cuidados dessa vida. Quando a pessoa está em embriaguez, ela começa a andar não de acordo com aquilo que ela sabe, ela começa a andar sem direção, ela perde a sobriedade, ela vira uma virgem tola que não tem azeite na reserva. E Deus não nos chamou para viver embriagado com as coisas dessa vida. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, não é opção, você tem que trabalhar, trabalhe. Você tem que estudar, estude. Você tem que ter comunhão com todo mundo, paz com todo mundo, tenha, mas cuidado para não se embriagar com as coisas dessa vida. É igual nos dias de Noé, casavam-se e davam-se casamento, aí o juízo veio de repente e lhes pegou de surpresa. Casar e dar em casamento não é pecado. Jesus disse: nos dias de Noé, eles casavam-se e davam-se em casamentos, e aí o juízo veio. Mas Noé também casou e deu seus filhos em casamento.
mas escapou do juízo. Qual a diferença? A diferença é que um chamado Noé casou e deu os seus filhos em casamento, porém estava atento ouvindo a voz de Deus quando Deus falou com ele, porém vivia de maneira justa, mesmo a sociedade inteira se corrompendo, porém decidiu obedecer a Deus, mesmo não vendo a chuva vindo, mesmo só ouvindo uma palavra. Ele trabalhou durante anos, enquanto nós precisamos ouvir várias palavras para ficar constante. Durante uma semana, Noé ouviu uma palavra e trabalhou durante muitos anos para construir a arca. E aí está a diferença, enquanto um está casando e dando-se em casamento, mas também está ouvindo a voz de Deus e trabalhando na obra de Deus, na arca que Deus mandou construir. Outros só estão casando, se dando em casamento e está esquecendo de tudo, está embriagado com as coisas dessa vida e esquece que há um mundo espiritual que nos rodeia, esquece do que Jesus falou, a juntar tesouros no céu. Daniel, vai comer? Não, não. Vamos fazer uma proposta. Eu quero viver de legume e de água. Prefiro ficar no legume e água do que comer do manjar do rei contaminado e do que beber do vinho que ele está oferecendo. Olha isso aqui. 3 anos, imagine a renúncia. Aí vem o chefe dos eunucos falar: rapaz, não faz isso comigo não, eu não posso permitir isso, senão o rei vai ficar bravo. Por quê? Porque se vocês comerem só legume e água e os outros comerem de tudo, no final dos 3 anos o rei vai perceber que o rosto de vocês vai estar mais triste e o rosto dos outros fortes e alegres. Porque o que o mundo acha é isso. Ele acha que o que alegra a nossa alma é o manjar contaminado do rei. Aí o mundo acha que se a gente não provar da coisa que a Babilônia está provando e está comendo, e do que todo mundo está se alimentando, eles acham que a gente vai ficar assim, com semblante triste no final. Eles acham que a gente vai ficar para baixo, com fome, cansado. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa: quando a gente fala que eles foram levados como escravos, a gente imagina aquela imagem de um monte de grilhão amarrado nos pés e nas mãos, não é? A gente imagina todo mundo vindo, um atrás do outro, com os pés amarrados, com as mãos algemadas, escravos. Mas na verdade não era assim que eles estavam lá. Eles estavam comendo manjar do rei. Você acha que é qualquer manjar o manjar do rei? Você acha que é qualquer vinho, que é qualquer banquete? Olha o conforto que a Babilônia estava oferecendo para eles lá. Dava até uma sensação de liberdade. Porque o mundo faz isso. Eles falam que eles que são livres. Por quê? Porque não tem uma lei que os governa. Eles falam: eu sou livre, porque eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, quem eu quero. Eu ouço a música que eu quero, eu pratico o que eu quero da minha vida, eu posto o que eu quero, e não tem pastor nenhum para chegar depois do meu ouvido e ficar falando, não tem Espírito Santo nenhum para ficar me incomodando. Eu sou livre porque eu faço o que quer. A liberdade que o mundo prega é essa, só que na verdade não estão livres. É uma sensação de que a Babilônia traz liberdade por causa do conforto aparente. Parece que estão livres, mas no invisível, no mundo espiritual, estão algemados e presos com as algemas do pecado, porque quem faz o que quer não é livre, é escravo dos próprios desejos, estão escravizados. Aí olho para os crentes, irmão, e falo: vocês que são escravos e nós somos livres. Mas na verdade Jesus mesmo disse: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não está em fazer o que quer, liberdade está em ser liberto do pecado para fazer a vontade de Deus, ser livre do pecado que leva para o inferno, para fazer a vontade do Espírito que vai me levar para o céu. Isso que é liberdade. Daniel entendeu: eu prefiro ficar com legume do que comer o manjar do rei. Eu prefiro ficar aqui no legume. Aí a pessoa chega no domingo e eu tenho uma tia que está passando por isso, acabou de se converter. Aí todo domingo é um convite para uma balada diferente. Ela fala: tá difícil, mas eu estou resistindo, eu estou indo para o culto. Sabe por quê, irmão? A gente sabe que o mundo oferece manjar do rei, mas eu prefiro ficar aqui no legume do culto. Eu prefiro ficar no legume da adoração. Eu prefiro ficar
ficar no legume e na água da palavra do que beber do vinho que o rei oferece lá fora. E aí o mundo fala, se você viver só no legume, seus ossos vão ficar tristes. E os que estão comendo de tudo, no final vai se apresentar diante do rei alegre. Mas olha o resultado final aqui. Daniel falou, testa a gente por 10 dias. Se nesses 10 dias a gente realmente estiver mais triste, aí tá, faça o que você quiser. Mas se nesses 10 dias o nosso rosto estiver mais alegre, a gente está melhor, mais bem, mais saudável, aí você deixa a gente ficar nessa dieta por 3 anos e a gente não se contaminar. O que o eunuco disse? Vocês vão ficar mais tristes. Olha o resultado final. A Bíblia diz que no final dos 10 dias, os jovens que ficaram só no legume e na água eram mais gordos e mais fortes do que os outros. Onde você já viu legume e água engordar? Geralmente, quem quer emagrecer fica no legume e água na dieta. Mas a dieta aqui fez efeito contrário, ficaram mais gordos e mais fortes, irmão. Porque quando no teu coração há uma decisão de santidade, Deus assina embaixo e te dá graça. Quando aquilo que você toma decisão é uma decisão que vai dar glória para Deus, Deus assina embaixo e vai falar, eu estou com você e eu vou te dar graça e destaque nisso que você está fazendo. Você está entendendo aqui, irmão? A gente não precisa da Babilônia, do manjar da Babilônia, do vinho da Babilônia, para a gente ser feliz. O que nos sustenta, o que nos enche, que nos dá alegria, que mantém o nosso semblante brilhando. O mundo vai na balada, ri, canta, pula, mas depois do outro dia tá com ressaca, tá vomitando, tá triste, o vazio nunca é preenchido. Mas agora o crente, aleluia, ele pode vir pro culto calejado com as marcas dessa vida, ele pode vir pro culto machucado pela perseguição do inimigo, ele pode vir pro culto no final de um luto, mas quando sai do culto e ouve a palavra de Deus, o seu rosto fica alegre, o seu coração fica formoso, a força espiritual retorna. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Eu estou sentindo a presença de Jesus neste lugar. Renda adoração, renda glória, renda adoração, renda glória a quem merece. Se coloca de pé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Para finalizar, como eu disse, foram 4 que não se contaminaram, mas e o resto? O resto se contaminou. Sabe o que eu imagino? Eu imagino todos os amigos outros que vieram de Jerusalém, os judeus, olhando para Daniel e os 4 meninos e falando, para que isso, Daniel? Rapaz, a gente não está mais em Jerusalém, a gente está na Babilônia. Eu não vou me contaminar. Mas Daniel, você acha que só você é judeu? Eu também sou judeu, ele é judeu, o outro lá é judeu. Olha um monte de judeu que veio também de Jerusalém junto com você, mas se contaminou. Daniel, a gente agora está na Babilônia, aqui a lei é diferente, o negócio é diferente. Daniel, vamos comer com a gente, rapaz. Tá ficando nesse legume, só na beterraba, só no inhame, só na batata, a vida toda só na água, Daniel. Daniel, se você soubesse o que eu provei, nunca comi uma comida tão gostosa, Daniel. Nunca bebi uma bebida tão boa, igual o manjar do rei. Daniel, para que isso? Você tá na Babilônia. E Daniel, todo mundo que veio da Babilônia se contaminou. Eu imagino Daniel pensando, todo mundo se contaminou, mas eu não sou todo mundo. Eu sou judeu, eu sou crente, eu sou fiel, eu sou servo de Deus. Mas Daniel, todo
mundo está aqui se deliciando, fazendo o que quer. Daniel, você agora está na Babilônia. Eu imagino Daniel falando: eu posso até estar na Babilônia, mas o meu coração ainda é de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas eu sei que a minha pátria não é a Babilônia, é a Jerusalém. E eu vou te falar um segredo: quando o mundo perguntar o motivo da tua alegria, quando o mundo te perguntar o motivo da tua firmeza, quando o mundo te perguntar o porquê de tanta renúncia, enquanto todo mundo faz o que quer, você renuncia a coisas que às vezes você quer. Quando o mundo te perguntar o porquê dessa renúncia, o porquê dessa firmeza, você vai falar: Daniel não se contaminou, estando na Babilônia, o coração era de Jerusalém. E sabe por que eu não vou me contaminar? Porque eu estou no mundo, mas eu estou aguardando a nova Jerusalém. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, eu não pertenço ao mundo. Eu vivo com as leis que me regem, não é deste mundo, é a lei do Deus, é a lei do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha. Eu vou te falar: o Rei da Glória brevemente vai voltar, brevemente vai buscar a sua noiva adornada, preparada, santificada. O Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ei, Abraão, se Deus mandou você soltar, solta, solta. Tem coisa que para acessar a nova Jerusalém não dá para levar de bagagem, tem que soltar, tem que largar, tem que renunciar aquilo que é velho, aquilo que ficou para trás. Solta, Abraão. Feche seus olhos. Oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, meu Pai. Muito obrigado, porque o Teu Espírito, Pai, tem trago a consciência em nós de um viver em santidade, de um viver em pureza, Senhor. Eu sei, Pai, que este mundo oferece muitas bandejas para cada um que está aqui, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que este mundo oferece muitas bandejas para tentar atrair o nosso olhar, Senhor, para tentar nos desviar da Tua presença, do chamado, da caminhada até Jerusalém, Senhor. Deus, eu oro para que através dessa palavra cada coração seja limpo, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha afirmar, meu Pai, e formar a identidade desse crente no coração dele, que quando estiver lá fora, meu Pai, esse crente, ó Pai, que está aqui hoje, esse ímpio também, se tiver alguém, que ele venha se lembrar porque ele foi chamado, Jesus. Que esse crente, ó Pai, venha se lembrar de quem ele é, de como o Senhor quer que ele ande, meu Pai. Nos ajude a vencer, a dizer não a nós mesmos, ó Pai, a renunciar aos pratos, às bandejas, ó Pai, que Satanás oferece lá fora. E cubra essa igreja com graça a cada dia, cubra esse povo com glória, com poder, com autoridade, Jesus. Venha cercar esse lugar com os anjos do Senhor, ó Pai, que anjos venham visitar lares agora, ó Pai, lares, ó Pai, venha arrebentar, venha repreender todo laço, ó Pai, que o diabo armou, ó Pai, no final desse culto, ó Pai, que o Senhor venha repreender todo laço, toda pedra de tropeço, ó Pai, que esse crente ele saia revestido do Teu Espírito nessa noite, que esse crente saia, ó Pai, revestido da Tua autoridade, revestido do Teu poder, Jesus, com o coração cheio da Sua palavra. E eu peço, venha guiar a nossa vida, venha guiar a nossa vida, não nos deixe nos perder, não nos deixe nos impressionar com o brilho desse mundo. Não nos deixe, ó Pai, nos perder na caminhada até a nova Jerusalém. Nós queremos ir para lá, não queremos deixar ninguém e nem nada e nenhum pecado manchar nossas vestes. Queremos nos apresentar com vestes brancas e não queremos nos apresentar de mãos vazias. Queremos ter o nosso talento granjeado para a glória do Teu nome. Aleluia. Oh, meu Pai, visite esse crente que está enterrando o talento.
que está enterrando o talento no solo do pecado, que está enterrando o talento, ó Pai, no solo da negligência, no solo do comodismo. Esse crente, Pai, que está acomodado, Pai, a vida dele está tão boa e confortável lá fora, Senhor, que ele se esqueceu do chamado que o Senhor tem, dos dons pelo qual o Senhor já usou ele um dia. Venha despertar de novo, meu Pai, venha cavar esses talentos no solo onde ele enterrou, meu Pai, venha entregar esses talentos nas mãos dele, e venha, Pai, animá-lo para fazer a obra do Senhor de novo. A Tua palavra está pregada, Pai, que ela venha gerar fruto que permaneça, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.